Mas eu estava estudando a respeito. Você rejuvenesce quando você jejua após 3 dias. Você rejuvenesce. Tem uma célula que faz a gente envelhecer. E quando você jejua, você para ela e manifesta uma outra célula que faz você rejuvenescer. Conheço um profeta em específico. Se você olhar e ele falar a idade, você fala, não tem, você tem 50 anos. O apóstolo Joel Engel. Ele rejuvenesceu. Mas aí a trajetória dele e Deus é morar no monte, 40, 50 dias de jejum. Uma prática ele e Deus, do Rio Grande do Sul. Mas é um profeta. Onde ele chega, ele fala com. Ele tem uma oração que ele mexe com a atmosfera, ou seja, com a natureza. Ele ora e começa a chover. Muitos acreditam, outros não acreditam, mas eu vivi, participei, recebi dele uma unção. E aí, entregou a vida dele, era um empresário, a história dele é triste, falido, quebrou tudo, Deus chamou ele para o reino. Um exemplo, mas qual é a referência dos dias de hoje? O homem que tem uma vida jejuada, uma vida de jejum, de oração. Não tenho certeza. Para mim, ele sempre tem óleo, ele sempre tem 50 anos. Mas eu acho que é 80 anos, 70 anos e pouco. Mas se você olhar, você chegar perto dele, você não fala que ele tem. Por quê? Porque ele tem uma vida jejuada. Então ele rejuvenesce. Isso a medicina prova. E a Bíblia dá as direções. Então o jejum é algo muito importante. Seu corpo é limpo, você limpa, tira toda a intoxicação do seu corpo. Só que o verdadeiro jejum é depois de 3 dias. Mas as pessoas, quando a gente combina aqui, um exemplo, vamos fazer um jejum, todo mundo já pensa na falta da comida. E esquece que quando você vai jejuar pelo Espírito, você pode usar a sua fé. E falar, eu vou usar a minha fé, eu não vou sentir fome. O Senhor vai cuidar de mim, vai me ajudar. Abra um jejum parcial, não vai judiar de você tomando água. Ou um jejum parcial, tomando água. Eu entreguei um essa noite. Agora eu posso falar porque eu já entreguei 3 dias só água e pão. Só pão e água. De tempo em tempo ainda a gente come, que não dá nem fome. Semana passada fizemos outros 3 dias só na água. E aí fiz um de 7 dias só na água. Semana retrasada. Então, você não morre. Mas você tem que ter uma vida jejuada. E tudo melhora. Você ouve mais a vontade de Deus. Você medita mais, você ora mais, você se separa mais. Você fica melhor primeiramente para você mesmo. Apóstolo, quando eu jejuo, fico estado de nervo. Te garanto que é os primeiros dias, ou as primeiras horas. Porque o seu organismo ele necessita do ali, bateu aquele horário ali, não chegou nada. E aí ele começa a mexer. Mas depois que você romper aquilo, é vitória. Mas muitos já olham na situação antes de passar pelo processo. Não, mas eu não posso jejuar. Faça tudo com ordem de decência. O jejum, ele te abençoa, principalmente a sua saúde. Porque é bíblico. Tudo que é bíblico é bênção. Quem está entendendo? Só que o que o Senhor estava ensinando aqui? O que Deus estava dizendo? Vocês estão jejuando, mas o caráter continua o mesmo, a fofoca, a mentira, o pecado. Vocês continuam com as mesmas práticas, o Senhor estava dizendo. O jejum não está mudando nada. Você acha que esse jejum eu recebo? Não. E aí ele está dizendo, jejum lá. Porventura é esse o jejum que eu escolhi? Que solte as ligaduras, ou seja, esse jejum é o que eu quero. Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, que deixes livres os quebrantados e que despedaces todo o jugo. Ó, vamos lá no que Davi falou rapidamente, Salmos 35, 13. Salmos 35, 13. Olha o que Davi falou no momento de dificuldade. Salmos 35, 13. Mas quanto a mim, Salmos 35, 13. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, então era um momento de grande dificuldade. Mas quanto a mim, quando estava enfermo, a minha vestes era pano de saco, humilhava a minha alma. Com o quê? Com jejum. E a minha oração voltava para o meu seio. Ou seja,
quando estava enfermo, ele se vestiu de pano de saco, representando exteriormente ato de humilhar, mas em jejum ele fazia o quê? Orava. Orava constante. Então, olha lá, o pano de saco representando fora o que ele estava fazendo dentro. O pano de saco representava fora. É a mesma coisa. Vamos fazer um propósito aqui. Eu já fizemos já. Uma campanha do pano de saco. Quem lembra? Faz muito tempo, lá na outra igreja. Mas a mesma coisa, a pessoa se veste ali, um ato de humilhação. Mas e se ela não mudar? Se ela não desejar mudar? Se ela não desejar abrir o corá, para que o Espírito Santo de Deus venha e mude o comportamento dela? Ela só fez o ato, ela só pegou ali o pano, ela só orou com todo mundo junto, mas ela não conseguiu se entregar para Deus de corpo, alma e espírito verdadeira. Então é assim, o verdadeiro jejum te muda de dentro para fora. Olha lá. Mas olha o que eu... Mas quanto a mim, quando estava enfermo, a minha veste era pano de saco. E a minha alma, o quê? Fazia o quê com a alma dele? O que ele fazia? Humilhava a alma dele. Alma, fica quietinha. Vou dar só um spoiler rapidinho assim, ó. O que é a pessoa almática? Você chega perto dela, ela está se lamentando o tempo? Almática. Ah, mas está difícil. Ah, mas não dá certo. Ah, mas isso. Almática. É uma pessoa que não está na prática da fé. É uma pessoa que não está no exercício da fé. Aí você chega assim até para compartilhar algo bom, você acaba fechando a boca. Porque ela vai estar falando, mas está difícil, nada acontece, só vai falando coisas almática. E devido a ficar pronunciando isso, a palavra tem o quê? Vai falando coisas negativas, só vai atrair coisas, então vai ficar de cada vez pior. Em tudo que se deve guardar, guarde o seu. Chora para quem resolve. Para de ficar se lamentando para quem não pode fazer nada com a tua vida. Chora para quem nos pés de quem resolve. Quem pode resolver? Jesus. O que adianta você ficar compartilhando com A, com B, com C, com D? Você fala A aqui, quando chegar lá no final já estão falando o D da sua vida. Mas você liberou uma palavra que A. Chegou lá, já está o abecedário todo lá. Entra no teu quarto, a Bíblia nos ensina. Fecha a porta. E fica calado, a Bíblia diz. Eu falarei contigo. Porque ele diz que assim, nem pronuncie o que você está passando, porque eu já sei o que você está passando. Entra no teu quarto, ou seja, fique em comum, eu falarei contigo. O que a Bíblia nos ensina? Pega essa revelação que Deus acabou de me entregar. Não fale nada, que eu já sei. Pelo porque se você falar, o demônio ouve. E aquilo que o demônio não ouve, ele não atrapalha, ele não estraga. Quem está entendendo? Como que a Bíblia ensina? Entra no teu quarto, lugar de intimidade. Entra no teu quarto e eu falarei contigo. Ou seja, entra no teu quarto e fica no espírito. Que eu já sei o que você está passando, o que você precisa, eu já sei. Mas fique ali no espírito, que eu vou te visitar e vou falar com você. É o que está escrito. Pois acha aí, põe para mim, tá? Senão vai achar que eu estou falando de mim mesmo. Davi fez o que com a alma dele? Ele humilhou a alma dele. No jejum e na orar. Então o jejum faz eu e você humilhar a nossa alma.